Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou Vilma Bertolino e mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Como tem sido a sua semana? Tem sido boa? Com certeza, eu espero que sim. Mas se não foi do jeito que você esperava, não tem problema. Deus está no controle de tudo, sabia? E por falar em Deus, antes da gente começar o nosso vídeo, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Jesus maravilhoso, eu te agradeço e te exalto por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe esse vídeo, abençoe essa aula, que nós possamos aprender e compreender mais da tua palavra, do teu querer e da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Gente, nós vamos continuar aqui com a lição, com essa lição aqui, ó. Tempo de crises da Mega Team. E nós já vamos para a lição número 3, tá bom? Que o tema é eu e eu mesmo e a crise do espelho, tá bom? E não esquece então aí, ó, pra gente já continuar, dá o seu like, tá bom? Se inscreva nesse canal para que o canal possa crescer e divulgue esse vídeo, tá? Para o pessoal aí, os seus adolescentes da igreja, o pessoal da sua célula, para algum amigo, alguma amiga, tá bom? Que esse é um conteúdo maravilhoso da palavra de Deus. Se você fosse listar qualidades, virtudes, qualidades, listar qualidades que as pessoas podem ter. Por exemplo, uma pessoa pode ser ansiosa, mas também pode ser gentil, pode ser alegre, comunicativa, elegante, inteligente, bonito também, claro, né? A gente gosta de uma aparência, né? Embora a gente já viu que a aparência não é tudo isso. Sincero, corajoso, confiável, leal, fiel, etc. São vários adjetivos que a gente poderia listar. Adjetivos do que é uma pessoa, que a gente espera de uma pessoa. Legal! Bem louco! E será que essas qualidades, será que elas se encaixam com você? Será que você tem uma expectativa boa de você ou uma expectativa má? Vou mudar a palavra. Como é que você se vê? Você se vê com qualidades ou apenas defeitos? Como é que você se vê na realidade? Tem adolescente, não nessa época de pandemia, né? Mas na época normal, que eu não aceito também o novo normal, eu quero normal de volta. Tem gente que antes não ia para a escola, por quê? Porque alguém ia zoar com a cara dela, né? A pessoa não ia para a escola. Ou então se sentia mal, se sentia o pior jogador do mundo porque foi o último a ser escolhido, sabe? Igual acontece em filme. Não acontece na escola também, né? Eu também já fiquei por última, gente. O pessoal vai escolher para um jogo de futebol. Eu quero aquele, quero aquela mais alta. Aquela lá também. E vai. E você vai ficando. É lógico. Aí você pensa, claro que me escolheram, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou um perna de pau, eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar futebol, eu não sei jogar basquete, enfim. Então isso, né? Aí isso é chato. Daí você já se vê como o maior pereba de todos os tempos, o cara que não sabe jogar nada, o ruim dos esportes. É isso? Será que é isso mesmo? Ou então aquela menina que tá acima do peso, daí ela não consegue encontrar uma roupa e tá todo mundo com aquela roupa da moda e aquela menina não está, e aí alguém começa a dar risada e ela acha, estão rindo de mim, estão zoando comigo também, eu tô gorda, eu tô enorme, melhor nem sair de casa, eu sou uma baleia, eu sou horrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que já aconteceu isso com você? Fala a verdade, hein? Já aconteceu? Comigo já aconteceu algumas coisas assim. Adolescência é isso, né? Crescer não é fácil. Gente, tá tendo uma gritaria aqui, é criança brincando na rua, tá? Conforme lê esse parro, vai lembrar que aqui na descrição está a fonte da onde que a gente está tirando essas informações. Existem vários fatores que contribuem para o sentimento de inferioridade ou baixa autoestima, certo? No adolescente.
Será que é só um adolescente? No adulto também, porque eu tava lendo aqui e falei, acontece com adulto também, né? Expectativas perfeccionistas. Às vezes o pai, o professor ou ele próprio, né? É tão perfeccionista que quer alcançar o inalcançável. Conhece gente assim? Você tem que tirar um 10, você tem que tirar um 10. Tem que tirar um 10, né? Mas se você não conseguir tirar um 10, você tem que ser magra. Você tem que ser magra. Você tem que ser uma pessoa contagiante. Você é muito tímido, você precisa falar mais. Então, são expectativas perfeccionistas. A pessoa tem que ter o melhor caderno, tem que ter a melhor nota, tem que ter a melhor roupa, tem que ser o melhor para falar. Se errar uma coisinha, pronto, acabou o mundo. Isso é perigoso. Outra coisa, superproteção. O autor fala aqui, né, da superproteção, ou seja, aqueles pais que protegem e põem o filho numa redoma, fora da realidade do mundo. E aí a pessoa fica ansiosa, a pessoa quer conhecer o que está em volta dela, mas a pessoa não consegue, porque ela mora numa redoma. Essa superproteção também não é saudável. Influências físicas. Então, a sua genética, o seu biotipo que você herda dos seus pais, dos seus parentes, pode causar um pouco de ansiedade. Por quê? Porque existe um padrão de beleza no mundo. Se bem que hoje está falando mais da diversidade da beleza. Mesmo assim, ainda existe gordofobia, por exemplo, e outros tipos de coisas que acontecem. Porque a pessoa se veste diferente? Não, porque a pessoa tem um biotipo diferente, né? E aqui no Brasil, que é tudo misturado, miscigenado, pensa, olha só o meu exemplo, o meu pai descendente de português e índio, a minha mãe descendente de negro e português. Então misturou tudo, mas também aí para trás aí tem espanhol também, então tá tudo misturado. Que biotipo que eu tenho, né? De uma típica brasileira, afrodescendente, né? Porém, né, descendente de índio também e de português também. E aí, que cabelo que vai ser? E que olho que vai ter? E que nariz que vai ter? E que tipo de corpo que vai ter? Então, né? É alto, é baixo. Tem gente que toda a família é baixinho. Tem família que todo mundo é alto. E aí? Olha lá o vareta. Olha lá o baixinho, tampinha. Então aí esses estereótipos vão causando ansiedade. Crenças ilógicas. Sabe quando os antigos falavam, a pessoa põe uma minhoca na cabeça e não consegue tirar? Então, são ideias erradas assim mesmo. Tem gente que se acha burro, e não é burro, mas eu sou burro. Você não é burro, mas eu sou. A pessoa acredita que é burra e que nunca vai aprender nada. Tem gente que acredita que é gordo, e não tá tão gordo assim, mas acredita que é gordo. Acredita que jamais vai conseguir fazer um esporte, de tão pereba que é. Então a pessoa começa a criar, são crenças, coisas que entram na cabeça dela, e a pessoa acredita com todo o coração que aquilo é verdade. E aí fica difícil, né, uma terapia, um trabalho para você tirar isso da cabeça da pessoa, porque isso é irreal. Bom, e por último, o autor vai falar, teologia falha. É quando a pessoa acha assim, Deus não gosta de mim, Deus me fez assim porque eu não sou importante para Ele, Deus não se importa comigo. Então, essa crença também está errada. São todos esses fatores que o autor coloca aqui, que ajudam a construir a baixa autoestima. Será que é o seu caso? Será que você está desta forma? Será? Vamos continuar investigando aqui. O item 1. Quando me sinto por baixo. Quando a pessoa se olha no espelho e se vê assim, abaixo das expectativas. Você já se sentiu assim, né? Eu sou mais feio que fulano, que o pessoal da escola, que é o teu nariz. Eu já falei isso na outra aula, né? Teu nariz, teu cabelo assim. Eu sou inferior às pessoas porque eu sou menos inteligente, sou menos esperto, eu sou menos interessante, eu não tenho assunto, eu não sei falar, eu sou muito tímido, me sinto incapaz de fazer o que todo mundo faz. Então, todo mundo tira boas notas, eu não. Todo mundo sabe tocar um instrumento, mas eu não.
Todo mundo da minha turma sabe dançar, eu não. Todo mundo sabe jogar bola, mas eu não. Então, esses pensamentos vão construindo o quê? Esse complexo de inferioridade, que eu sempre estou por baixo. Sabia que temos exemplos na Bíblia de pessoas que se sentiram por baixo? Vou te dar um exemplo. Lá em Êxodo 3:11, nós vamos ver Moisés se sentia: Senhor, sou incapaz de liderar esse povo. Eu não posso liderar. Eu não sei falar. Então, ele já se sentia inferiorizado. Ana se sentia por baixo porque as mulheres tinham filhos e ela não. Jeremias, ele se sentia o quê? Incapaz. E presta atenção, Jeremias tinha uns 14, 15 anos. Ele era adolescente. Ele se sentia incapaz de ser profeta de Deus. Quando Deus chamou ele, era adolescente. Ele falou: não, sou incapaz. Eu sou uma criança, não passo de uma criança. Então, assim, a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que também se sentiram assim. Somos seres humanos, não somos super pessoas. Todo mundo já se sentiu assim por baixo. Você não é o único, tá? Você não é a única. Eu também já me senti por baixo. E se eu não me cuidar, daqui a pouco eu tô com esse sentimento de novo. Certo? Então, todo mundo já passou por isso. Inclusive, personagens bíblicos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que te faz se sentir por baixo? Você gostaria de expressar isso? Falando com alguém de sua confiança? Pensa aí. O que te deixa para baixo? O que te deixa injuriado? O que é, hein? Item 2. Quando os outros me põem para baixo. Essa daí é uma situação comum. Sabe quando as pessoas falam coisas que te magoam? Coisas que não vão te acrescentar nada? Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. O Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao 7, vai contar a história do cego de nascença. E aí, ele tinha uma autoimagem negativa. Mas era uma coisa também comum, sabe por quê? Quando Jesus chega perto deles, perto desse cego, e está junto com os seus discípulos, os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Ou seja, se é assim, porque tem alguma coisa errada na sua vida, viu? Por isso que assim, se conforme que porque você é um cego, então é isso. Você é cego, vai ficar aí mendigando, você não pode trabalhar, então aconteceu alguma coisa. É o pecado dos seus pais ou é o pecado seu, entendeu? Por isso que você sofre. Esse era o pensamento das pessoas daquela época. Esse negócio de inclusão social que a gente fala, naquela época não existia não. Então, essa era a situação daquele cego. E era um senso comum. Todo mundo pensava isso, até ele mesmo acabou achando, é mesmo, né? Eu sou cego, não mereço ser curado, não mereço nada, né? Vou ser curado mesmo, não tem cura pra isso, então vou ficar aqui mendigando mesmo, porque alguma coisa aconteceu, ou meus pais, ou eu, não sei o que, mas aconteceu alguma coisa para que eu seja assim. Então, assim, as pessoas podem te ditar, dizer, expressar coisas que podem te deixar você para baixo. Você nunca vai conseguir tirar uma nota boa. Você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Você nunca vai se casar. Você nunca vai ser feliz. Olha quantas palavras. Você não tem jeito. Você não sabe aprender, você não tem jeito para aprender nada. Às vezes a gente fala da boca para fora, né? Os pais que ficam nervoso, tá ensinando uma coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós pais temos que tomar cuidado com essas palavras, porque podem ferir e podem diminuir a pessoa. Aí Jesus vai responder assim: não, isso aconteceu para que se revelasse o que é a obra de Deus, para que Deus se manifeste na vida dele. E aí Jesus chega perto desse moço e cura esse moço. E ele vai testemunhar para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Então Jesus ele demonstrou o quê? Graça, amor, misericórdia, compaixão. Totalmente ao contrário do que as pessoas falaram. Jesus levantou o cego daquela situação. Jesus tirou ele do chão e levantou ele para ele continuar a vida dele e uma vida feliz, uma vida com abundância. Ele começou a ver todo mundo, ele conheceu os pais, ele conheceu a família, ele viu a rua, ele viu o próprio Cristo, ele viu todo mundo, ele começou a conhecer as pessoas, ter uma vida diferente, porque alguém, em vez de dizer
Você vai continuar cego, vai mendigar porque é assim, sempre vai ser assim? Não. Alguém deu uma palavra de graça, de amor, de carinho. O Salmo 139 vai dizer assim, versículos 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, Deus já te criou você desse jeito. Então não acredite nas coisas ruins que as pessoas falam para você. Mas tem coisa que é verdade, viu, amor? Eu faço muita procrastinação. Ou seja, eu fico deixando tudo para a última hora. De fato, eu demoro para aprender. Sim, pode até ter um fundo de verdade que a pessoa diz. Mas é a forma que a pessoa diz. Entende? Nem você deve falar assim com as pessoas. E também você tem que falar, gente, não precisa falar assim comigo, me ajude, né? Seja humilde. E é importante, você que ensina adolescente, você que trabalha com adolescente, trabalhe com mais amor. Fale um pouco mais, ajude mais a questão da autoestima deles, tá bom? Assim como Jesus fez, porque essas pessoas foram criadas por Deus. Deus as ama desde o ventre, desde a barriguinha da mamãe. Deus te ama assim. Deus já te deu palavras de força aqui, a Bíblia, para você que estava ainda sem forma. Olha como Deus pensa a respeito da gente, totalmente diferente do que as pessoas que deixam a gente por baixo, né? Então escute primeiro o que Deus pensa de você. Item 3. Quando Deus está por cima. Você sabia que até o apóstolo Paulo teve que lidar com algo que ele não gostava de si mesmo? O apóstolo Paulo, sim. Aquele que falava um monte de idiomas, sim. Aquele que escreveu um monte de coisa da Bíblia, lá no Novo Testamento, que é um cara mega cabeça, inteligente, sim, ele. Ele também tinha problemas consigo mesmo, ele tinha coisas que ele não gostava nele mesmo. Que será que era, hein? Vamos investigar? Lá em 2 Coríntios 12, 9, vai falar do espinho na carne. Muitos estudiosos acreditavam que poderia ser um defeito físico que Paulo tinha. Talvez um grande problema nos olhos, né? Tem citações até que ele fala que ele veja com quais grandes letras eu lhe escrevo. Paulo fala numa das epístolas, porque ele escrevia bem grande, porque ele já não enxergava bem, né? E naquela época não tinha, que nem hoje os seus pais usam, né? Logo eu vou ter que usar, né? Aquele óculos para ler letra pequenininha, porque a vista da gente cansa com o tempo. E ele talvez seja isso, mas não se sabe. Ou uma doença chamada epilepsia, também tem outros estudiosos que dizem que talvez Paulo tinha essa doença. E também já vi outros estudiosos dizer que esse espinho na carne, né, era uma pessoa que ia lá chicotar Paulo na prisão, certo? Que é o enviado de Satanás, né? Alguém que ia lá para azucrinar ele, para deixar ele nervoso. Isso deixava ele muito chateado. E aí ele pediu para Deus, me livre desse espinho na carne. Isso me incomoda. Eu acho bonito o jeito que ele fala espinho na carne. Você já furou o dedo com um espinho? Agora imagine um espinho que fica lá na carne te espetando todos os dias. É nesse sentido que ele está falando. Então era uma coisa que incomodava ele todo dia. Pode ser uma dessas coisas. Ele não explica o que é, tá bom? São vários estudos, mas na verdade ele não deixa claro o que é. Mas esse espinho na carne incomodava ele todos os dias. E aí ele orou. E sabe o que eu achei maravilhoso? A resposta de Deus. É para Paulo, hein? Não é pra gente não, é para Paulo. Ele respondeu assim: Paulo, já lhe dei o suficiente, né? Além disso, meu poder se aperfeiçoa na sua vida quando você se sente fraco. A minha graça te basta. Então Deus respondeu não, Paulo. Poxa vida, Deus já falou não para você? Você já ouviu um não de Deus? É duro. É duro. Porque você queira tanto uma coisa. Você ora, você jejua, se consagra. E Deus pode ter resposta sim ou não.
E aqui para Paulo, Deus falou: não, Paulo, eu já te abençoei muito, você tem muitos dons, muitos talentos, agora a minha graça te basta. Além disso, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quanto mais fraco você estiver, mais você ora, mais você me busca, mais você está perto de mim. Então, eu vou te dar mais poder porque você vai ficar mais pertinho de mim. E aí? Ele continuou com aquele espinho na carne, aquela coisa que ele não gostava. Pode ser que você tenha que conviver até o fim da tua vida com uma coisa que você não gosta de você mesmo. Ou alguma coisa física ou da sua personalidade. E aí, como é que Paulo ouviu essa mensagem de Deus, hein? Ah, Paulo, Deus. Deus. Brincadeira, hein, Deus? Poxa, você não vai me ouvir mesmo, hein? Ah, Deus. Vou ficar de mal de você. Foi isso? Foi isso que Paulo fez? Foi essa atitude que Paulo teve? Ele ficou com raivinha de Deus, bico de Deus? Vamos ver. Ele ficou fortalecido. Aí ele viu que quando ele é fraco, é aí que ele se torna forte. Parece uma coisa que não tem nada a ver, né? Como é que eu sou fraco e eu vou ser forte? Não tem como. Uma pessoa fraca é fraca, não vai conseguir lutar, porque ela não tem força. Como assim? Mas no mundo espiritual é diferente. A vida com Deus é diferente. Quando você está fraco, você busca força em Deus. É muito comum pessoas que estão bem na vida, estão se sentindo forte, feliz. É muito comum essas pessoas se esquecerem de Deus. Agora eu sou autossuficiente, eu tô fora de Deus. É muito comum. Não estou dizendo aqui que Deus nunca vai te abençoar só para você ficar aos pés dele. Me ajuda. Não. Deus ama nos abençoar, tá? Deus gosta de nos abençoar. Deus gosta. Mas nesse caso específico de Paulo, era necessário que ele continuasse com aquilo que ele não gostava nele mesmo. E tem coisas que a gente vai continuar e a gente tem que ser agradecido e reconhecer que Deus tem um propósito nisso. Eu já falei isso na outra aula. Deus tem um propósito nesse seu jeitinho que você é, tá bom? Então não se sinta inferiorizado, se sinta forte, tá bom? Essa sua fraqueza que as pessoas falam, essa timidez sua, esse teu jeito que você não gosta, essa fraqueza é aí que Deus vai fazer a obra, tá bom? E vai te usar muito. Olha só, eu vou ler esse texto um pouco comprido, mas presta atenção nele, ele é bem interessante. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, diz assim: agora, meus irmãos, lembrem-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo achava que é loucura. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Olha que palavra linda. Ninguém deve se achar. Sabe com a pessoa que se acha? Ninguém deve se achar, tá bom? Porque é assim que Deus nos vê. Deus sabe quem nós somos de verdade. Mas Deus, Ele pensa diferente do mundo. No mundo é importante você ter. Para Deus é importante você ser. Certo? Para o mundo é importante o sábio, entendido. Deus pega uma pessoa humilde e dá sabedoria para ele. Deus não despreza ninguém. Não é lindo? Então como é que está você com o espelho? Você está bem com o espelho? Não só o espelho da parte física, mas do espelho interior. Como é que você está? Eu espero que depois dessa lição você pense: eu quero que Deus esteja por cima de mim, né? Como está aqui. Deus lá de cima te vê, né? Te escolhe, te enche de graça. E aí você vai ficar bem com você mesmo e com o espelho, tá bom? Se amando, se curtindo, até aquele defeitinho que você não gosta, você vai achar graça nisso, tá bom? Porque essa é a sua assinatura, sua característica mais incrível, tá bom? Gente, por hoje é só. Um beijo para todo mundo e para quem ficou até aqui, o meu amor. Tchau, tchau, gente. Um beijão.